Salve, bom dia, boa tarde, boa noite. Vídeo, né, nesse canal pessoal meu do YouTube. Primeiramente, deixe o like, compartilhe e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Pessoal, essa sociedade atual não tem coisíssima nenhuma a lhe oferecer, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas das vezes a gente se depara, a, a gente acaba tendo uma falsa ilusão de que o mundo deve alguma coisa para nós, sendo que isso não é uma verdade, pessoal. Muitas das vezes, né, as feministas tendem a acreditar, né, de que o homem tem uma dívida histórica para com ela, né? Portanto, tem que conceder, né, conceder espaço para elas, né? E nisso a gente acaba se deparando com uma sociedade muito desregulada, né? Onde até mesmo acaba tendo isso acaba indo para o sentido de isso acaba atingindo não, né? Mas acaba indo para essa questão de relacionamentos, né? Quer dizer, enfim, pessoal, de qualquer maneira, a gente sempre tende a... É lógico que eu já não tenho isso há muito tempo, né? Mas o que acontece, né? O que acontece a gente acaba imaginando um cenário, uma falsa ilusão, né, de que os outros devem, né? Então, pessoal, a gente não pode esperar muito. Aliás, não é só que a gente pode esperar muito dos outros, né? A gente só pode esperar o pior, ainda mais no Brasil, onde os maus exemplos eles estão cada vez mais ganhando assim a notoriedade, né? Esses maus exemplos que existem na sociedade acabam se refletindo no comportamento dos políticos em Brasília. Porque o que acontece, pessoal? O que acontece? Por conta desses maus exemplos, acaba que o Brasil se torna cada vez mais corrupto, compreende? Quer dizer, já não basta toda essa insegurança que temos nesse lugar aqui, né? Agora, se a gente for falar de corrupção, problema sério, né? Então, reconhecer isso não é nenhum tipo de problema. O ponto é que a gente tem que sempre pensar em, por exemplo, sair do Brasil, né? Mas não só isso, né? Por que não alçar, né? Ter objetivos assim que lhe tragam uma autorrealização individual. É lógico, pessoal, é lógico, né? Pelo fato de tu pensar diferente, é lógico que isso vai causar um desconforto, porque é geral no Brasil, né? Porque as pessoas daqui tendem a proibir isso, né? Porque de certa forma eu cheguei nessa conclusão de que a sociedade no Brasil é muito coletivista, né? O que um faz, o outro também tende a se igualar, né? Se a sociedade está muito medíocre, né? O que acontece, né?
O resultado é só destruição, só destruição. Cara, o que eu tô querendo dizer aqui, que os maus comportamentos da sociedade acabam refletindo nos políticos em Brasília, né? Compreende? É isso que acontece. Por que o Brasil é tão conhecido por ser um país da corrupção? Não chegou a esse status à toa, né? É por conta realmente de que a gente tem apesar de que o Brasil apesar de que o Brasil seja miscigenado, o que acontece, pessoal? O que acontece? É, o Brasil não é um país que se respeita as diferenças. Por mais que não se respeite as diferenças, é, é isso que eu estou querendo dizer, né? Por conta de não se respeitar as diferenças, acaba que o indivíduo que pensa diferente acaba sendo ah, proibido, entre aspas, socialmente, né? E a gente, quer queira ou não, a gente vive em tempos sombrios para a liberdade de expressão, né? Dependendo do que tu fala, ainda mais com esse mundo conectado, né? Pode, enfim, né? Pode acabar causando confusões. Mas eu sempre tive uma postura assim corajosa, né? Uma postura mais firme, né? Não é querendo me gabar não, pessoal, mas porque é necessário ainda mais nesses tempos atuais ao qual o Brasil atravessa. É lógico que dependendo, né? Dependendo, isso ah, ocasionará em mais interpretações, maus entendimentos. Mas quem é que nunca foi mal compreendido ou mal entendido que atira a primeira pedra, né? Então, pessoal, ah, além de tu ser odiado, né, por não atingir as expectativas da sociedade, tu irá, né, tu irá ser odiado por simplesmente pensar diferente. Ainda mais no Brasil, que a gente tem uma população que é muito invejosa, né? Tendo a acreditar que o Brasil, não há nenhum lugar no mundo que supere o Brasil nesse sentido, não, né? Mas por que eu tô. Qual o intuito desse vídeo? Porque a gente cria muitas falsas ilusões, né? De que o mundo deve pra gente. Não, jamais, né? O que a gente pode esperar dos outros é somente o pior mesmo. Muitos podem até confundir assim, de que não, 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 a gente não tem que. Porque tem gente que confunde, né? Porque pelo fato da gente esperar o pior das pessoas, tem gente que já acha que você é um pessimista. Não, na verdade estou sendo realista, compreende? Né? Porque o Brasil, apesar, novamente, né? O Brasil não é um país, né? Aliás, o Brasil já virou país tanto da falta de educação quanto da falta de respeito, compreende? Né? Esse ponto, essas questões já virão regra. Todos aqueles que se opõem a isso, a essas problemáticas inúmeras que existem no Brasil, né, são tidos como se fosse errado, porque aqui o mantra é gastação, a- se possível também importunação dos outros, né, barulheira, né, zoeira, né, e logicamente que todo indivíduo que se opõe, é lógico, né, que ele será visto como se fosse um alienígena ou como se fosse um estranho, né? Mas
ser julgado assim por essa sociedade moderna, acredito que tem que ser motivo de orgulho, compreende? Né? Então, pessoal, é, é, ah, muitas vezes, né? Muitas vezes também a gente tende a associar, né? De que não, se tu detesta a sociedade é porque pelo fato de tu não estar tendo relacionamento. Não, pessoal, não, porque existem questões na sociedade aos quais tu não compactua, que tu não, sabe, que tu não tenha, enfim, vocês entenderam, né? É, é questão assim mais de que você, de questões assim de que você prioriza, valoriza aspectos que a maioria do Brasil, vamos dizer assim, muita gente desvaloriza, que é, por exemplo, o silêncio, a individualidade, né? Melhoria constante, por que não, né? Dependendo, logicamente, dos seus objetivos, mas enfim, pessoal, né? O Brasil, de uma certa forma, tá uma bagunça, né? Como é que a gente pode levar em referência a sociedade que tá tão desse jeito, né? Porque aqui tendem a apontar o dedo para ti, né? Mas só que essas mesmas pessoas não são referência nenhuma, compreende? Né? É isso o ponto, pessoal, né? Porque palpiteiro tem de sobra. Agora, a gente que quer acrescentar, que quer somar de verdade, são muito raras, compreende? Né? É lógico, né, que quando a gente diz isso, sempre vão no sentido de querer te envergonhar, né? Mas a verdade é que muitos não querem ouvir a realidade, a realidade dos fatos, né? Porque muitos querem distrações, viverem de enganações, né? Aqui no Brasil propriamente existe muito aquele mantra, né, de que tem que beber, né? É preciso beber para esquecer os problemas, né? Sendo que os problemas sempre estarão ali, né? Independentemente se tu beba ou não, né? Então, por ter esse estilão, né, de ser contra a balada, né, contra a bebedeira, né, lógico que eu sou tido como se fosse um ranzinza, né, enfim, que está arrumando problemas onde não tem, mas, enfim, pessoal, sempre quando dizem isso é porque querem viver de ilusões, né? E eu não sou assim, certo, pessoal? Acredito que eu trouxe aqui os principais pontos pelos quais enfim, eu trouxe aqui os principais pontos para elucidar, né? Trazer aqui luz a essa questão. Então era isso, pessoal. Então era isso que eu tinha para dizer. Valeu, até a próxima.